Muito bem-vinda ao programa Altos Papos com Elaine Magalhães. Olá, seja muito bem-vinda ao programa Altos Papos. E hoje nós vamos conversar com Wagner Salvani. Pensa num cara empreendedor, consultor de investimento e também fundador da Paradigma Capital. Então ele vai explicar para a gente exatamente aonde ele veio e aonde ele chegou. Uma mudança de mentalidade muito grande, uma identidade e propósito bem definido também. Seja muito bem-vindo, Wagner. Quero receber você aqui. Tudo bem? Que bom recebê-lo, viu? Fique à bem. vontade aqui. Obrigado. Nós vamos trocar uma ideia hoje, então. Isso aí. E eu gostaria um pouquinho que você contasse pra gente de onde você veio, né? Que eu sei que não é aqui de São Paulo. Já me entreguei pelo sotaque, né? Esse sotaque gostoso, né? É bem... É íntimo. O pessoal de lá é mais caloroso mesmo? Olha, eu acho o pessoal caloroso. É? Agora, quando tu chega aqui em São Paulo, por exemplo, tu não precisa nem dizer de onde vem, eles já sabe, né? Fala cantado, e daí tem uma série de... Tem série de piadinha. Piadinha, né? Mas faz parte, né? Que legal. Certo, então tranquilo. conte pra gente aí o que você fazia lá no Rio Grande do Sul. É Legal. isso mesmo? É isso, Rio Grande do Sul. Então, na verdade eu atuei muitos anos como a gente vê assim o MEC nos ensinando, né? Que é estudar, se formar, ter uma profissão e viver nela. Não está errado, né? Eu acho que é perfil, cada um atua da forma como acha melhor. Só que eu sempre fui assim um pouco incomodado com algumas coisas, né? Desde pequeno eu tinha alguns sonhos grandes e como eu estava dentro de uma instituição, eu tinha um teto e isso começou a me incomodar. Porque como é que eu vou atingir esses meus sonhos grandes se eu tenho um teto, certo? E aí foi onde eu comecei a pensar em alternativas de ter exponencialidade na vida, né? Então, só que eu ainda era muito limitado do ponto de vista do que eu deveria enxergar, aonde eu poderia chegar. Então, por exemplo, eu tinha um objetivo de chegar aqui na frente. Aí, quando eu chegava aqui na frente, eu disse, poxa, mas eu podia ter dado mais um passo. E aí eu pensei, se eu consigo, cada vez que eu atinjo um objetivo, eu vejo uma nova possibilidade, talvez tenha coisas que eu não esteja enxergando hoje. Talvez as minhas metas estejam muito aquém do meu potencial. Limitadas, né? Limitadas. E aí, quando tu começa a abrir a mente, tu começa a ver, opa, realmente eu posso ir além, eu posso querer fazer mais coisas que é possível, entende? E aí foi, então, todo um processo, né? Desde desse momento eu comecei a empreender em paralelo. Então, eu abri uma construtora, onde eu fiquei por vários anos, tocando a construtora e também a empresa privada que eu atuava. Só que chegou um ponto da minha vida e que eu percebi que eu estava trocando propósito por proposta. E aí foi onde teve-se uma virada de chave, sabe? Teve algumas questões assim familiares que aconteceram, teve a perda da minha mãe. Então assim, eu parei um pouco para tentar assim, me reconectar com a vida, sabe? Em realmente, o que eu quero? Qual que é o meu propósito de vida? Qual que é o meu objetivo? Onde eu quero chegar, sabe? Então foi onde eu comecei assim... Nesse momento eu encontrei a pessoa que eu estou hoje, que é a Cláudia, minha futura esposa, aí, final de julho. Uau! E aonde a gente começou assim a realmente ter aquela união e pensar junto num propósito maior para ambos, né? E aí a gente começou a ver, olha, o que a gente precisa para se conectar mais com o Criador? A gente começou a buscar alternativas para realmente se conectar à fonte e ter uma espiritualidade, né, do ponto de vista assim, de realmente saber o porquê que a gente está aqui, entende? Qual que é a nossa identidade, para que a gente, qual é o nosso chamado, qual que é o nosso propósito. E aí a gente, em paralelo a isso, começou assim a também, aquela questão assim, ó, uma fé sem ação, sem obras é uma fé morta, né? Exato. Então assim, não adianta, eu tenho que acreditar, eu tenho que saber que eu vou alcançar, mas eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que colocar em prática, né? Olha...
É isso mesmo. E deixa eu ver se eu entendi direitinho. Você já tinha um certo sucesso, né? Porque você era CLT, né? CLT, para quem não sabe, é quem trabalha com carteira registrada, assinada, Correto. tá, gente? Isso aí. E começou a empreender. Isso. Você viu que tinha mais potencial. Aí passou por alguns desertos da vida, né? Antes de eu chegar no deserto também, eu costumo dizer assim que eu estava na zona de conforto. Porque é o que tu disse, assim, eu realmente tinha um bom salário, já tinha atingido um bom patamar, e tinha uma receita extra da minha empresa, que era algo que quando não dava, tá tudo bem, porque eu tenho minha receita fixa lá. Então o que acontecia? Eu não queimava a ponte. Porque quando não estava bom aqui o empreendedorismo, o empreendimento, eu disse, ok, o fixo está pagando as contas. E aí tu te acomoda, sabe? E aí foi onde eu tomei uma decisão, eu vou queimar a ponte. É a arte da guerra, né? Se tu queimar a ponte, não tem como tu voltar. Então eu queimei a ponte e aí a gente entra no deserto, que é o que realmente tu disse, porque a gente acha, pô, o cara está empreendendo, tá tudo lindo, maravilhoso. E no dia a dia, cada dia é um leão, né? Então não tem vida fácil. E realmente aí sim tu começa a exercer a fé. Porque tu dá um passo, Deus vai te mostrar o segundo. Agora, se tu não der o primeiro passo, tu não vai enxergar o segundo. Não tem o segundo, né? Exato. Para ter o segundo, eu tenho que dar. A gente aprendeu e entende hoje que eu coloco o pé e Deus coloca o chão. Eu coloco o pé e Ele coloca o chão. Isso aí. Não adianta eu querer o resultado sem ao menos eu entender que existe esse processo. Deus não mostra, sabe, o percurso inteiro. Ele vai te dando fases. Se você não passar desse, não tem o outro, né? Não tem o outro passo. Então é muito importante mesmo. E eu entendi que você teve ali uma dificuldade, né? Nesse novo negócio seu. Certo. E é normal, é natural que às vezes você está empreendendo e quando você teve aspiração. Então, o que eu queria resgatar realmente é isso, que teve um momento de virada de chave. Então vamos lá entender. Você disse para mim, nos bastidores, que você começou a ler, você começou a estudar, exatamente. Começou a devorar livros. E conte pra gente como que foi esse processo. Legal. Então realmente, Elaine, as pessoas acham que agora eu saí daqui, vou para cá e tudo tá certo. Mas tem um processo aqui no meio. E esse processo é o que faz a diferença. É a soma dos teus micros resultados que vão te gerar o teu resultado lá na frente. Normalmente as pessoas olham o teu resultado e não sabem do que foi a tua jornada. Então o que acontece? É o plantio, né? Então tu planta uma sementinha, tu vai ter que regar ela, a raiz primeiro vai crescer para baixo, para depois começar a aparecer até gerar frutos, né? Então o que acontece? A gente começou a buscar muito conhecimento. Leitura de livros, audiobook, o que dava para fazer, otimização de tempo também, gestão do tempo, né? Então eu estava me deslocando para o trabalho, em vez de escutar uma música, eu botava um audiobook no carro para ir materializando aquilo, né? E nesse meio tempo eu concluí meu MBA em gestão empresarial, eu concluí a pós-graduação em finanças, investimentos e banking, busquei certificações de mercado financeiro. Então assim, fui plantando, né? Fui vivendo o processo, fui começando a planejar aquela minha futura transição de carreira. Então também eu não saí, agora eu vou empreender e eu construí um roteiro, né, construir um plano B para quando queimar a ponte eu saber, eu tenho uma reserva de emergência, eu tenho capital intelectual agora, eu já fiz o teste, o MVP, já vi como que funciona, agora eu sei que eu vou empreender, que eu vou ter dificuldade, mas que se eu tiver paciência para essa planta germinar, eu vou alcançar o resultado, vou alcançar os objetivos. Então, para isso acontecer, tu tem que mudar a mentalidade. E aí, o que acontece? Quando tu começa a fazer coisas diferentes, que são coisas simples, como mudar tua alimentação, mudar teu estilo de vida, cuidar mais da tua família. Mas isso é básico, não faz. Às vezes as pessoas não fazem o básico. E aí, quando tu começa a olhar as coisas com um formato diferente, querer sair de ambientes que não te proporcionam coisas boas, porque tu é a média das 5 pessoas que tu convive. Todo mundo sabe disso, só que as pessoas não sabem o efeito que isso tem, até quântico, na verdade. Então, realmente, a média das pessoas que você convive hoje vai influenciar os teus resultados, a ambiência.
E aí eu me lembro, numa dessas leituras, eu lembro sempre de uma frase que eu li de Nietzsche, no livro Ecce Homo. Ele fala o seguinte: os gênios precisam de Paris, Roma e Atenas. Claro, ele falou isso em outra época, né? Onde Paris, Roma e Atenas eram... E aí eu faço uma analogia. Se os gênios precisam de Paris, Roma e Atenas, eu, que não sou gênio, eu preciso estar também, se até eles precisam estar num ambiente bom, próspero, eu também, se eu quero prosperar, eu tenho que estar num ambiente de pessoas que estão acima de mim, porque essas pessoas vão fazer eu subir o nível, subir o degrau. Se eu estou em pessoas que estão abaixo de mim, eu não vou conseguir subir de nível. Não desmerecendo as pessoas, porque às vezes não é que elas estão acima ou abaixo, é que elas têm propósitos diferentes, objetivos diferentes de vida que talvez não é o teu objetivo, sabe? Então eu comecei assim a ficar um pouco inquieto, um pouco impaciente com o meu ambiente. Esse foi o primeiro ponto, sabe? Então, assim, aquela questão assim, do desconforto. E aí, isso me instigou a querer ir para o próximo nível, que era o empreender. Aí, depois que eu comecei a empreender, eu comecei a ver o outro nível. Então, assim, foi uma série de fatos que aconteceram que fez essa mudança da fazenda, da zona de conforto, para o deserto, e do deserto, que depois tu passa esse período, tu vai para a selva. E aí na selva são outros desafios. Aí onde foi, para mim, pessoalmente, foram dois grandes pontos, duas grandes mudanças de chave. Foi quando eu queimei a ponte lá atrás e resolvi empreender. E quando eu vim para São Paulo no final de 2020. Aí foi uma outra expansão de mentalidade. Foi outra visão de mundo que eu tive que eu não enxergava lá atrás, que é o que eu te falei. Meu objetivo era só empreender. Depois que eu comecei a empreender, eu comecei a ver outras coisas, porque eu não tinha tempo para ver outras coisas. Exato. Eu estava dedicado de segunda a sexta a fazer sempre a mesma coisa. Estava doutrinado aquilo, né? E aí, voltando um pouco lá no início que eu te falei, quando eu era criança, que eu tinha uns sonhos grandes, o que era? Meu sonho era ter liberdade geográfica. Eu queria, assim, viajar pelo mundo, eu queria fazer coisas. E aí eu vi que não é que eu não poderia fazer pela questão financeira, mas eu não podia nem fazer pela questão geográfica. Eu só tenho 30 dias de férias, sendo que eu não podia nem ficar 30 dias, tinha que ficar 10 ou 15, porque eu não podia deixar a empresa 30 dias fora, né? Eles não deixavam. Então, que sentido tinha isso para mim? Não tinha sentido nenhum. Pois eu estou vivendo aqui para trabalhar, entende? Então, eu me incomodava muito com algumas coisas. Sempre fui assim, um inquieto nesse ponto. Então, e isso me preocupava, porque eu ficava assim, mas qual que é o meu propósito de vida? Qual que é o meu objetivo? E aí, tu começa a pensar, vamos dizer assim, que tu está fazendo as coisas só pelos bens materiais, né? E não está vivendo o que tu foi chamado para viver. Você está desfrutando, né? Desfrutando. Você está ali, você tem tudo, tá? E às vezes você está nessa condição aí, viu, em casa. Depois você conta para mim. Escreve aí, eu quero saber. É o seguinte, às vezes você tem tudo, tá? Você já conquistou a sua casa, você já conquistou o teu carro dos sonhos, você já tem um dinheiro, uma reserva financeira, a família está estruturada, só que você é escravo do próprio trabalho. Você não tem liberdade, você não é livre. Então, se eu falar, eu vou ficar 20 dias viajando, é doideira, a empresa quebra, os funcionários ficam tudo doido, dependendo de mim. Agora tu me fez lembrar de um ensinamento que eu tive também. Então vamos compartilhar ensinamento, né? Vamos transbordar um pouquinho aqui. Isso me incomodou, porque eu descobri os 4 tipos de empresários. Uau! O primeiro tipo era o pseudo-empresário. É aquela pessoa assim que acha que está empreendendo, mas todo mês ela quer fazer o resgate no caixa lá do salário. Então ele tem a empresário, mas está com a mente de funcionário. Aí tem o empresário que tinha iludido. O cara assim, entende da teoria, entende do produto, mas não entende da gestão, não tem a prática. Então ele fez a faculdade, acha que aquilo ele vai resolver. Uhum. E tem o empresidiário. Nossa Senhora. Cara, esse o nome já fala, empresidiário. O que é esse empresidiário? É o cara que fica preso no negócio. Ele até prospera financeiramente, né? Então ele tem recursos financeiros, só que a empresa só cresce para o lado, em torno dele. Se algum dia acontecer alguma coisa, ele é centralizador, se acontecer alguma coisa, a empresa quebra. Então, porque ele não fez o handover, não passou o bastão, não ensinou outras pessoas a fazer.
Então, assim, e eu me via muito nessa condição desses tipos de empresários. E aí depois descobri o empresário valente, que daí é o cara que realmente tem vários negócios, que consegue gerir à distância, que consegue ter CEOs, pessoas que realmente tocam o negócio até melhor do que ele, porque a gente quer ser especialista em muita coisa. Na verdade, a gente pode ser especialista em uma ou duas, mas a gente tem que ser um bom generalista, porque a gente não vai ser bom em tudo. Aí a gente contrata pessoas realmente boas para cada função e deixa aquelas pessoas que são melhor que tu fazer o negócio rodar. Esse é o segredo, né? Esse é o segredo. Então, a partir de então, assim, eu abri minha empresa de investimentos, eu tenho a imobiliária, e o que isso acontece? Se eu não tivesse essa mentalidade, eu só ia ter uma empresa e ia ficar escravo dela. Então eu comecei, já ouvi olhar com outros olhos. Eu tenho que fazer o negócio rodar, sem eu estar presente. Exato. Claro que tu tem que estar presente, tu tem que fazer e tal, faz parte. Às vezes tu cobra o escanteio e vai lá e cabeceia no começo, não tem, mas eu já sei aonde eu quero chegar. Eu ainda não estou no empresário valente, eu estou chegando lá, vou chegar. Porém, eu já sei aonde eu quero, eu não vou ficar preso em nenhum desses estágios primários. E esse é o começo, né? Você tem que entender que você vai empreender e esse início você vai ter que fazer todas as coisas. Só que depois, o Wagner disse várias coisas aqui que você precisa anotar. Tá? Então, no começo você vai aprender, no começo você tem que entender do seu negócio, até para você poder gerir o negócio de uma forma de qualidade, porque senão não tem como eu cobrar, como eu vou saber o que está certo e o que está errado. É isso aí. Então, eu preciso entender do meu negócio. Mas o que caiu e o que foi virada de chave para mim, o Wagner, isso um pouquinho lá, logo que eu terminei, fiz o IP, a minha virada de chave foi assim, toda vez que eu ia contratar alguém, eu contratava alguém inferior. Né? Eu contratava alguém para ensinar. Não é nem questão de inferior, nem superior e inferior. É questão que ele não tinha sabedoria, ele não sabia exercer aquela função. E eu pensava assim, olha gente, a mentalidade que eu tinha. Eu pensava assim, se eu pegar fulano, ele não sabe, eu vou treinar, eu vou ensinar e vai fazer do meu jeito. Mas não existe esse negócio de fazer do meu jeito. Porque cada um tem uma personalidade, cada um tem uma mentalidade, cada um tem seu jeito. E não funcionava, porque eu gastava muito combustível, muita energia para treinar essa pessoa e muitas vezes ela não atingia as minhas expectativas. O que aconteceu? Eu recebi uma orientação. Fui orientada ao quê? Elaine, contrate pessoa que seja melhor do que você. Eu falei, bem de jeitinho, né? Falei, então, tem que contratar uma pessoa que seja melhor do que você, porque ela tem mais capacidade intelectual, ela tem mais entendimento, ela tem mais bagagem e você só vai orientar ela e você não vai gastar combustível treinando. Isso tem um poder. Então, quando eu compreendi que quando eu treino uma pessoa, eu gasto muita energia e quando eu contrato alguém, eu já passo de nível. Foi exatamente aí que eu contratei uma pessoa e nós tivemos a nossa primeira férias de 20 dias. Olha aí, coisa boa, hein? Você acredita que em 10 anos eu nunca tinha tirado uma férias de 20 dias? E quando eu contratei essa pessoa, com grande capacidade, ela me proporcionou pegar a minha família, colocar dentro do carro e ir lá para o Nordeste, viajar por 20 dias. Então, assim, isso é liberdade geográfica. É o desfrute, né? É o desfrute. Então, às vezes, a gente está ali, tem o próprio negócio. E como eu disse, como o Wagner disse, no início, a gente vai gastar energia. É sangue, lágrima, suor gordura. E gordura. Só que depois você tem que colocar isso no automático. Você tem que ter pessoas capacitadas para tocar o negócio. Você vai descuidar? Não. Eu aprendi, até mesmo antes, eu já fazia sem consciência, que isso era o mais importante, mas depois eu aprendi com o nosso mentor que o quê? Você tem que cuidar da entrada e da saída. Sim. Você tem que cuidar das vendas, do comercial e tem que cuidar onde o teu dinheiro está indo, os pagamentos, o financeiro ali, você não pode descuidar. O restante, minha vida, o restante você pode fazer o que você quiser. Você pode pôr pessoas capacitadas que a empresa vai rodar. E olha que interessante, né, Elaine? Uma das tuas viradas de chaves foi no mesmo período que a minha, que a gente estava junto no evento, né, por coincidência. E realmente, a gente voltando um pouco para a questão do propósito, o que eu descobri nesse período que eu vinha, o meu propósito era objetivo material.
né? Era prosperidade financeira e tal, legal. Só que quando eu tive essa virada de chave, eu enxerguei o quê? Tu pode ter teu propósito financeiro, tu pode ter teu propósito de saúde, tu pode ter o teu propósito familiar, tu pode ter o propósito que quiser. Contanto que todos esses propósitos estejam debaixo de um propósito maior. Entende? E aí eu me lembrei de outra coisa que eu estudava muito, a sabedoria horizontal. Então eu vim, que é o que a gente vem falando aqui da mudança de mentalidade. Eu vinha fazendo o quê? Estudando, praticando, e daí tu adquire a sabedoria horizontal. Uhum. Só que eu não conhecia a sabedoria vertical, que é aquela que conecta na fonte. Exato. Sabe? E aí é onde as coisas começam a fazer sentido e é onde tu começa a enxergar realmente exponencialidade de resultados. Porque quando tu foca muito no que é material, tangível, tu às vezes esquece de pensar em coisas maiores. Então, além de descobrir esse propósito, esse chamado maior nesse período, eu comecei a enxergar outras coisas quando eu tive a mudança de ambiência. Me conectar com pessoas novas, que daí eu entro no network. Uhum. E aí, Wagner, mas eu não consigo me conectar com pessoas, fazer network na minha região. Cara, existe diversas ferramentas, né? Primeiro, explica para eles o que é essa palavra difícil. Sim, né? Exato. Algumas pessoas não sabem legal, o que é, então é importante a gente falar. Isso. Para mim, assim, o network é rede de relacionamento. E o network hoje representa, no mínimo, 85% dos teus resultados. Imagina a importância que isso tem e a gente não valoriza muitas vezes. O que é o network? O que é 85% dos resultados? É tu conhecer pessoas novas, pessoas que vão te dar acesso a outros níveis, pessoas que conhecem pessoas, porque às vezes eu quero lá falar com o Flávio Augusto. Uhum. Pô, o que adianta eu chegar hoje e falar com o Flávio Augusto? O que eu tenho para agregar para ele? Qual é o projeto que vai servir para ele? Dinheiro? Dinheiro ele não precisa, ele já tem. Então, assim, daqui a pouco eu não preciso falar com o Flávio Augusto, eu posso falar com o cara que está aqui. Quando eu chegar nesse cara aqui, agora eu posso ir para esse cara aqui. E tu vai subindo de nível, né? Então, e aí o network é poderoso, porque se tu conhece a pessoa que está linkada ao Flávio Augusto, ok, se tu quiser conectar com ele, tu tiver um projeto, tu vai fazer a ponte e vai conectar. E entra as ferramentas de network. Então, assim, tu começa a enxergar coisas que tu... Como é que eles faziam isso? Agora tu entende. Não, eles fazem assim, é simples. Mas o simples é difícil para quando ninguém te fala. Exato. Depois que tu vê, agora eu entendi, sabe? E aí foi a grande virada. Por quê? Eu tive a primeira mudança lá atrás, que eu falei, de mentalidade, e essa segunda mudança agora foi do all-in. É o quê? É tu realmente acreditar nesse mover, acreditar em ti, que tu pode fazer, e quebrar crenças. E aí eu criei a Paradigma Capital. Então, assim, eu já tinha criado ela há 1 ano atrás, 2, que é o próprio nome, Paradigma, que era o que quebrar crenças, quebrar paradigmas. Porque eu comecei a quebrar meus paradigmas, e aí eu vi, ok, agora eu sei o caminho, entende? E aí foi onde a gente entrou um pouco na parte que a gente estava conversando antes do empreendedorismo, né? Onde, enfim, a gente começou a migrar para um modelo de cuidar da gestão do patrimônio das famílias. Este é o foco da Paradigma. A Paradigma hoje é um multifamily office. O que é um multifamily office? É uma empresa que faz a gestão do patrimônio das famílias. Que tipo de gestão? A gente cuida desde a parte financeira, então a pessoa lá tem um recurso na poupança, no banco, na corretora, que muitas vezes é mal investido, ou tem conflito de interesse, algo do gênero. A gente faz uma carteira personalizada, de acordo com os objetivos de vida da pessoa, de acordo com o perfil, se ela é mais conservadora, se ela é mais arrojada. Desenhar algo personalizado para ela potencializar os investimentos dela. Ok. Aí a gente olha também para a parte sucessória, que é o quê? É a transmissão dos bens da família para as gerações, para te deixar um legado para a tua família e não uma herança maldita, né? Então a gente vê muitos casos hoje, por exemplo, que o pai, a mãe, alguém faleceu e deixou lá patrimônio e os filhos começam a brigar porque isso é meu e vira... Então a gente organiza isso tudo antes para realmente fazer a pessoa deixar um legado. Isso as pessoas não dão bola porque estão vivas, né? Mas todo mundo vai partir para uma outra, melhor. E aí quando isso acontecer, que deixe organizado quem fica, né?
Então isso é importante, até para te realmente valorizar as pessoas que estão aqui hoje, né? Por mais que às vezes pequeno, né? A pessoa pensa que tem um patrimônio pequeno ali e não precisa, né? É lógico que cada um vai ter a sua necessidade dentro da paradigma capital, né? Isso aí. Vai ter ali, só que se você souber que aquilo não vai criar problema, né? Não vai ser um problema para a família, eu acho que é algo que vai sim transformar o pós, né? A tua ida, né, dessa para melhor não vai ser pesado, não vai ser um peso, né? E é muito importante as pessoas terem essa mentalidade também, né? Também. Que não adianta você estar aqui hoje, trabalhar, conquistar. E o pós? E o depois? Né? Quem vai gerir isso? Quem vai cuidar disso? Quem vai administrar isso? Quem vai continuar fazendo isso crescer? Porque para se tornar um legado, tem que ter ali uma pessoa que dê continuidade. Dê continuidade. Porque senão vai morrer. Isso aí. Você vai trabalhar e vai chegar ao final da sua vida, a tua empresa vai ser enterrada junto com você. Isso tem pesquisas, né, que indicam que hoje 15% das empresas perpetuam durante gerações, porque muitas vezes os herdeiros estão vindo e não querem saber daquele negócio, ou não tem competência para tocar, ou N variáveis. Então tudo isso tem que ser analisado antes, né? E voltando um pouco mais, a gente está falando do legado, mas antes disso, tu tá vivo, tu precisa ter desfrute aqui na Terra, que é o que a gente está falando agora. Exato. Então, para te desfrutar, tu tem que ter um mínimo de planejamento financeiro. Tu tem que saber onde colocar teus ovos, não vai concentrar numa única cesta. Tu tem que saber quais cestas podem te auxiliar melhor a tu ter uma renda passiva e daqui a pouco tu ter antecipar a tua aposentadoria e ter mais tempo para a família, para se divertir. N variáveis, entende? Então tudo isso a gente ia fazendo a consultoria, ia enxergando as dores das pessoas e cada dor a gente criava um serviço novo. Cada dor a gente, isso aqui nós podemos ajudar. Por exemplo, eu tenho clientes que têm dificuldade em comprar, vender imóveis, fazer a gestão de aluguéis. O Paradigma auxilia. Eu tenho clientes que têm empresas. E aí essas empresas precisam de fluxo de capital de giro, precisam rodar folha de pagamento, precisam de empréstimo, precisam de seguro societário, precisam de N coisas. A Paradigma, então ela cuida da família, da gestão patrimonial da família, como um todo. Talvez esse serviço aqui de empresarial não faça sentido para mim, mas o outro faz, entende? Então a gente sempre tenta atender ao máximo, porque uma coisa que não faz sentido hoje, pode fazer amanhã. É muito mais além, né? Eu fico muito aqui mais pensando, além. É muito mais além do que apenas um investimento, né? Você tem um propósito, né? Você está lidando com pessoas que têm propósito, né? E aí muda tudo, né? Muda tudo. Você não vai entregar também teu patrimônio, a tua empresa, né? Os teus negócios, teus investimentos na mão de quem não tem propósito. É isso. Então você tem que ficar atento também, serve de Legal. alerta para eles, né? E esse modelo que a gente atua hoje é um modelo revolucionário, sabe, Elaine? Por quê? Não é revolucionário porque a gente inventou, não, ele já existe. Só que ele existe nos Estados Unidos, ele existe nos países desenvolvidos. No Brasil ele está chegando, já faz uns 3, 4 anos que está rodando no Brasil. Só que aqui as coisas acontecem um pouco mais, de forma mais lenta. Né? Então o brasileiro, por cultura, está acostumado com o banco, né? Com o gerente bancário, com as corretoras. E esse modelo é um modelo livre de conflito de interesse. Por quê? No banco não tem nada de errado. Tu tem que ter teu dinheiro na conta lá. Só que o cara tem que bater meta, ele ganha comissão sobre o produto. Então, amanhã depois ele pode estar te oferecendo um produto que não é o melhor para ti. Ele não está olhando qual que é o teu objetivo de vida, não está olhando qual que é o teu perfil muitas vezes, ou qual é os outros recursos que tu tem fora do banco para criar uma estratégia alinhada. Sabe? Então, esse modelo hoje é a nova tendência no país, que vai migrar e vai acabar com esse outro modelo convencional. Então, a gente está um passo da frente, quebrando alguns paradigmas. É isso mesmo, né? Legal. É muito bom quando a gente tem essa visão, né? E você sai à frente, né? Teve um momento que você disse do all-in. Sim. All-in, para mim, é tudo do pai. É tudo dele. Quando a gente começa a prosperar na vida, né, ter prosperidade, a gente começa a se apegar. A grande maioria das pessoas, ela começa a se apegar. Esse carro é meu porque foi eu que conquistei, essa casa é minha, casa maravilhosa com piscina, toda arrumada, é minha, eu conquistei, eu trabalhei, é eu. E quando você vai ver, na verdade, não é sobre você, é sobre ele. Quem te abençoou foi ele.
Foi Deus que te deu tudo. Então, se Deus te deu, tudo é dele. Não importa, tá? O que você conquistou, mas veio porque Deus te abençoou. Deus permitiu que você tivesse aquilo ali. E aí algumas pessoas, eu vou falar algo um pouquinho diferente do que a gente estava falando, mas algumas pessoas falam assim, Elaine, então o que significa que quando as pessoas que não são boas, né? Elas conquistam alguma coisa, Deus também abençoou? Deus também abençoou essa pessoa. Ele também abençoou, só que não foi com essa intenção. A pessoa que usou aquele dom que Deus abençoou para coisa ruim. Mas aí, Deus tira o dom da pessoa? Deus não tira. Deus deu, tá dado. Sabe aquele negócio assim, olha, eu vou te dar uma bicicleta, meu filho, tá? Mas se você não se comportar, eu vou tomar a bicicleta? Deus não é assim. Deus é um Deus que quando Ele te dá alguma coisa, Ele te entrega de verdade. Se Ele te deu um dom, se Ele te deu sabedoria, se Ele te abençoou em determinados negócios, Ele te abençoou. Agora, o que você vai fazer com o que Ele te deu, aí é questão de consciência sua. É questão de mentalidade sua, é questão de você ver. Então, quando se fala para mim de all-in, tudo é dele. Então, por isso que eu não me importei em largar uma casa, eu não me importei em largar as nossas empresas, eu não me importei em largar as coisas, deixar para trás e seguir para frente. Porque é tudo dele. Isso aí. Né? Foi ele que me deu. Então, a mesma coisa você deve olhar para dentro de você. Quando você olha para o teu carro, para as coisas que você conquistou, qual é o sentimento? É um sentimento de gratidão? Ou é um sentimento de empoderamento? Eu sou o cara, eu sou a cara. Nós, sem Deus, nós não somos ninguém. Então nós precisamos ter essa mentalidade, tá? Nós precisamos refletir, porque para a tua empresa dar certo, para você ser um empreendedor de sucesso, para você ser um pai de família, para você ser um bom esposo, uma boa esposa, tem que estar conectado à fonte. E a fonte é ele, não tem outro caminho, né? Ontem eu ouvi uma frase que eu achei muito legal, uma analogia na verdade, que a fé é como se fosse um cartão de crédito. E tudo que Deus criou do primeiro ao sexto dia, sabe o que é? É o caixa eletrônico. Uau! Então, tu tá com o cartão na mão, que é a fé. Se tu não exercer a fé, que foi o que a gente falou lá atrás, que a fé sem obras, sem ação é morta, se tu não exercer, agora se tu exercer ela, tu vai lá no caixa e saca, porque é tudo teu. Ele já te deu, né? Ele te fez para governar sobre todas as coisas. Então tu é herdeiro, legítimo. Então tá tudo à tua disposição, é só tu acessar. Né? E aí quando tu descobre isso, tem alguns downloads que tu olha e fala, olha, eu só não tenho porque eu não acessei ainda. O momento que eu acessar é meu. Eu falava isso para os meus filhos, né? Quando eles eram menores, né? Eu falava assim, ó, nós vamos conquistar uma casa, nós vamos ter isso, nós vamos ter aquilo. Eles olhavam assim e falavam assim, essa minha mãe doidou de vez, pifou, né? Falou, tem algum parafusinho aí que não tá no lugar. E quando eles viram as coisas acontecer com os olhinhos deles, hoje perdeu a graça. Quando eu falo, eu vou fazer tal coisa, eles não duvidam mais. Legal. Porque eles tiveram a prova real. Sim. Eles viram diante dos olhos deles. E às vezes eles não conseguem fazer na própria vida deles essa certeza, essa confiança, que é a fé. É a certeza de que vai dar certo, é a certeza que vai funcionar. Porque só não vai funcionar quando você duvida, quando você coloca um si, né? Aí o si não é de Deus, né? Eu falo, só não atrapalha. É outra voz que está ali atrás, ali, ó. Eu falo, só não atrapalha o mover de Deus, deixa ele fazer a parte dele. Não corta energia, né? É só acessa, só vai. E quando você entender isso, na tua vida também vai acontecer. Você vai prosperar, você vai ter múltiplos negócios, você vai empreender, mas isso tudo com a raiz. Lembra da sementinha que você disse? A raiz tem que estar forte. Né? Tem que estar ali, o alicerce da tua casa tem que estar forte, porque se não estiver forte, não vai resolver você ter bens, não vai resolver você ter dinheiro. Eu costumo brincar, mas de uma forma muito séria, é que você só vai ter um colchão mais confortável para chorar, um carro mais bonito para você chorar dentro e sofrer. Porque não é daí que vem a tua felicidade, não é daí que vem a tua realização. Deus não importa com o que você tem, Ele importa com quem você é. É isso. Né? Então,
Pode falar. E comentando essa questão do all-in, né, e um pouco da questão dos paradigmas e da fé, por exemplo, eu tenho a cultura no Brasil do imóvel, né? Então, quando eu falei que eu vim all-in para São Paulo, foi all-in. Eu vendi minha casa, meu carro, e a gente veio para conquistar coisas novas aqui. E aí, só que a gente fica ancorado, por exemplo, Wagner, então se tu tiver uma locação hoje, tu não tem teu imóvel próprio. Só que aí é os paradigmas, porque tu pega hoje um imóvel, sei lá, 500 mil reais, e aí tu aplica a 1% ao mês, é uma receita de 5 mil reais por mês. E se tu paga um aluguel de 2, 3 mil, tu te sobra 2 mil por mês, tu tem liberdade geográfica, porque tu não está enraizado, tu pode, agora eu quero trocar de estado. Vou lá. Agora tu tem liquidez, porque o dinheiro está no teu bolso, para uma oportunidade, para te até multiplicar aquele valor, ou uma reserva de emergência. Então, tudo é questão de ponto de vista, né? Não tem certo e errado. Eu acho que se a pessoa tem patrimônio, ela tem que ter recurso, tem que ter patrimônio também. Mas muitas vezes, para te alavancar na vida, tu já entra num financiamento de 30 anos, tu entende? Quando tu poderia ter outras estratégias para realmente tu ter prosperidade antes, para daí depois tu ter o teu patrimônio. Então, por que isso? Porque isso é o que plantam na gente. Estabilidade, né? Porque é o que plantam na gente, é que tu tem que estudar, fazer faculdade, ser o médico, advogado, se aposentar, morrer, não sei o quê. Sabe? A cartilha está pronta. E quando alguém faz algo fora da cartilha, aí tu é um peixe fora da água, tu é um ET, tu é louco, tu é isso. Então, mudar a mentalidade é isso aí. É tu ir contra a maré, contra a manada, e aí é que tu decola, porque o vento contra te dá impulsionamento, né? Se não tiver ninguém indo contra o que você está fazendo, falando que você é doido, tem coisa errada aí. Quando alguém me chama de doido, eu fico feliz. Faltou no lugar certo, tá certinho tá o caminho, certo. né? Mas é tão bom falar sobre isso, é tão bom falar sobre propósito, prosperidade, empreendedorismo, porque para mim o empreendedorismo, ele é a liberdade. Sim. É você ser livre. É você ter a liberdade geográfica, é você fazer o teu próprio salário, a responsabilidade de fazer aquilo dar certo. Só tem uma questão, gente. Em determinado momento da tua vida você vai conquistar algo, mas ali não pode ser o lugar que é para você ficar. Você não pode ter só uma meta, ter só um objetivo. Você precisa ter o primeiro de muitos, né? Ter o primeiro sonho, a primeira meta, o primeiro objetivo, a primeira conquista. Porque da onde veio esse vai vir muito mais. Isso aí. Se a gente tem essa mentalidade, se a gente enxerga dessa forma, você vai ser prosperidade aonde você colocar seus pés. Porque foi exatamente isso que você disse. Deus nos fez prósperos. Ele nos deu tudo. Só que nós atrapalhamos. Nós, muitas vezes no comodismo, no conforto, a gente não quer fazer mais do que foi reivindicado. Então é para você só fazer isso, você só faz aquilo, você não... Lembra que você disse que você estava assim, fechadinho, e depois você falou, opa, mas tem um monte de coisa que eu não estou vendo em volta, e eu posso acessar e eu posso ter. A mesma coisa pode estar acontecendo com alguém que está em casa. Então é importante as pessoas, quem está assistindo esse vídeo, e a gente fala em casa, e às vezes você nem está em casa, né? Às vezes você está no ônibus, às vezes você está no trem, às vezes está dirigindo. Olha para frente aí, cuidado, viu? Às vezes a pessoa está fazendo um monte de coisa, né? Mas a gente fala porque o costume é a gente ver em casa. Mas você tem que mudar. Se você está esperando um sinal que você precisa, além da CLT, ter ali uma empresa, abrir teu próprio negócio, pagar o preço e ir no lugar, na hora certa, queimar ponte, né? O que é queimar ponte? Fala para eles, o que é queimar ponte? Queimar ponte é vender tudo, é vender carro, vender casa e não ter uma segunda opção. Plano A, né? Só tem o plano A, você só vai. Porque se tiver o plano B, tu vai correr para ele, né? Vai voltar. E não vai executar o A. Vai voltar, porque é mais confortável, não pode ter o plano B. Então é muito importante você ter essa mentalidade, fazer essa mudança. E não necessariamente a pessoa tem que vender tudo, né? Calma! Não, a questão é de realmente tu pode criar teu plano dentro do que tu já tem hoje, né? Ok. Então o que é certo para mim às vezes pode não ser certo para outra pessoa. O meu caminho foi esse, né? Então o meu caminho foi eu tinha um emprego estável, legal, e eu fui criando em paralelo uma renda alternativa que era empreendendo, para em algum momento
fazer sentido eu fazer uma migração. Então, assim, não foi algo, vou parar tudo e vou começar agora, né? A gente faz todo um planejamento para ter o objetivo de vida. Tem gente que o objetivo de vida dela é realmente ficar numa empresa, se aposentar lá e tá tudo certo. Se ela é feliz daquela forma, né? Mas saiba que você pode mais. Pode mais. Aí o que acontece? O que tu tem, né? Tu sempre tem aquela escolha. Na empresa, tu tem a estabilidade financeira, mas tu não tem liberdade geográfica. No empreendedorismo, tu tem liberdade geográfica, mas a liberdade financeira tu vai ter que conquistar. Então, para ficar bom, tu tem que conquistar os dois, né? Para te ter outras liberdades também, né? Os dois não vão, o pacote não vem completo, né? Ou é um, ou é o outro, depois então, você alinha. Mas a gente quer estar alinhado. Para a gente poder fazer, não, primeiro você toma uma decisão, dessa decisão você tem um objetivo e vai alcançando. Tá? E a hora que você alcançar, você faz assim, você sobe de novo. É isso aí. Eu adoro isso, sabe? Porque muito bom. A gente muda, a gente sai do lugar, a gente conquista novas coisas, a gente tem resultado. Exato. E com as nossas experiências, as nossas vivências, a nossa bagagem, a gente traz aqui e a gente consegue ensinar outras pessoas. Sim. Wagner, Nota tá 10. Muito bom o nosso bate-papo, mas legal. Eu quero agradecer a tua participação. Obrigada, viu, pela disposição. Gratidão pelo convite. Pela disposição de ter vindo. Se quiser deixar um recado pro pessoal que está nos assistindo, fique à vontade, tá? Bom. Então, pessoal, assim, tudo que a gente falou aqui é muito bonito. A teoria é legal. E agora, na prática? Na prática, não depende de nós. Depende de vocês, de você dar o próximo passo, acreditar em si mesmo, buscar aquela conexão que está faltando. Então acredite e faça, defina qual que é o teu estado atual, aonde tu quer chegar e faça uma coisa por vez, 1% por dia. Não precisa, tá muito longe, está longe, aí então tu particiona, vai um pouquinho por dia que tu vai alcançar todos os teus objetivos na tua vida. Eita, que maravilha, legal. Né? Olha só, antes da gente encerrar, fale pra gente o teu @, como que o pessoal te acha aí nas mídias sociais? Eu tô no @WagnerSalvagni no Instagram e a Paradigma é @Paradigma Capital. Que legal. Em ambos aí pode chamar no direct lá que não tem problema. Olha, estamos à disposição. Dúvida? Até acho que eu não comentei, né, Elaine, mas hoje a gente está atuando no Rio Grande do Sul, a gente tem consultores em Minas Gerais, aqui em São Paulo, Alphaville, Taubaté. Então, hoje a gente não tem fronteiras com a tecnologia, então a pessoa é de outra região, a gente atende da mesma forma. Né? Então, mas a gente tem pontos fixos também em alguns estados. É bom, né? Aproxima, né? A proximidade. Porque hoje a tendência, né? Pandemia, é tudo online, videochamada e Zoom, mas eu ainda gosto do olho no olho, né? Presencial. De conversar com a pessoa, sentir o coração mesmo. Isso mesmo. Gente, muito obrigada pela sua participação, obrigado por vocês estar aqui com a gente e nos vemos no próximo programa. Um forte abraço.